Muito bem, vamos começar a nossa palestra de hoje e o tema é como reprogramar a mente e emoções para cocriar sua nova vida, como vencer a dificuldade de mudar. Como eu já venho falando, algumas lives que já são disponibilizadas, a gente entra agora na parte que eu entendo como mais prática e mais objetiva. Muitas vezes a gente acumula conhecimento, né, conhecimento e mais conhecimento, e a gente não consegue selecionar desse conhecimento algo prático para que eu possa praticar e efetivamente realizar mudanças significativas na minha realidade. Essa mudança de realidade não é simplesmente para para melhorar a vida física e a gente continue com os mesmos vícios e os mesmos apegos sensoriais, sempre correndo atrás de um material. Não que isso não tenha importância, né? Tem relevância, mas esse sentido de co-criar uma nova realidade é fazer com que a gente compreenda quem realmente nós somos, o porquê nós estamos aqui, qual a nossa origem, quais são os traços espirituais que nós carregamos de vidas passadas, reconhecer que nós fazemos parte de uma linhagem espiritual aqui dentro da Matrix e principalmente uma linhagem espiritual fora da Matrix ou fora da Sansara. E principalmente a gente compreender quais são os padrões de comportamento, padrões mentais, padrões emocionais, né? Que na verdade não tem mais nenhuma utilidade da gente estar replicando. E a gente muda a realidade, resumindo tudo, para que a gente possa se libertar do aprisionamento de nascimento e morte, do conceito limitante de karma, de que eu preciso conquistar algo, que eu preciso ter algo, que eu preciso pedir perdão a alguém. Enfim, essas buscas alucinantes e doentias que, na verdade, não estão contribuindo positivamente para a nossa expansão de consciência e, obviamente, para a nossa libertação. Então a gente entra hoje dentro desse conteúdo, né, de como reprogramar a mente, as emoções e como co-criar uma nova vida. Como vencer a dificuldade em mudar? Eu tenho certeza absoluta que 99,99% das pessoas adquirem um conhecimento relevante, adquirem técnicas relevantes, conseguem encontrar meios relevantes, mas não conseguem mudar. Essa palestra, ela vai muito pela via da neurociência e da ciência. Então, ela pode ser um pouco meio chatinha, enfadonha, porque eu vou entrar em mecanismos biológicos e neurais para que a gente possa entender como é que funciona a emoção. Pensamento. O pensamento, ele surge porque nós temos memórias que são armazenadas, lembranças, né? Nós temos codificações, nós temos protocolos que estão no nosso subconsciente, que consequentemente estão no nosso DNA, no nosso campo eletromagnético, né? E isso vai gerar pensamentos, isso vai gerar também emoções, e essas emoções, corrigindo, né? Nós temos memória, pensamento e temos a emoção. Quando junta tudo isso, emite um campo de informação ao nosso redor, chamado campo eletromagnético, que vai, na verdade, nos dar uma configuração, um tom, uma nota, um tipo de vibração, um tipo de frequência. E aí a nossa realidade física, como nós conhecemos, aquilo que eu tenho, aquilo que eu experimento, de bom, de ruim, é baseado nisso que vem brotando do mais profundo do nosso ser. Só que a nossa realidade, e nós co-criamos, na verdade, a nossa realidade com base nesses padrões limitantes. Nós criamos a realidade de forma inconsciente e inconsequente. Por quê? Porque justamente a gente não conhece como é que funciona o mecanismo.
Nós estamos inseridos nesse meio místico, holístico, espiritualista, e muitas vezes nós romantizamos a coisa. Nós excessivamente acreditamos no pilim-pim-pim, no passe de mágica, no estalar de dedos e acha que a realidade vai mudar, é uma coisa mágica. Nós temos essa fantasia que é típica de mentes infantiloides, né, que já vem do período medieval, de crenças limitantes. A gente precisa amadurecer, compreender como é que funciona isso. Melhor dizendo, a gente tem esse sentido místico da coisa, transcendente, e a gente esquece de compreender como é que isso funciona aqui, no nosso corpo. Espera aí, vamos deixar de lado um pouquinho as fantasias que nós criamos do mundo mágico, do fantástico mundo de Bob que a gente cria do mundo espiritual. Vamos primeiramente compreender como é que funciona esse mecanismo aqui no meu corpo físico. Como é que minha mente funciona, como é que meu corpo funciona, o que é que desencadeia esses pensamentos, essas emoções. Então, essa palestra, ela está voltada a isso, a compreender como é que funciona esse mecanismo dentro do nosso corpo físico. Tá bom? Vamos lá. Então, como a emoção é disparada? Muitas vezes a gente acha que, claro que a gente pode, vindo do mundo espiritual, receber interferências espirituais, nós podemos captar, né, frequências densas e não densas ao nosso redor. Mas qualquer influência que venha do mundo espiritual, ou que venha do campo eletromagnético ao nosso redor, que é carregado de informações, lembranças, sensações nossas, de outras pessoas, de memórias de pessoas que ficaram impregnados numa caixa, tudo isso só nos atinge ou nos influencia se houver ressonância dentro de nós. Ou seja, para que eu receba um campo de informação de ódio, eu tenho que ter essa vibração dentro de mim, em qualquer tipo de escala. Se eu não tenho raiva e ódio acumulado na minha memória celular, na minha memória do meu campo, quando eu entrar em contato com um campo de informação externo, recheado de raiva e ódio, aquilo não vai me afetar. Eu posso até sentir, mas aquilo já não vai me abalar tanto, porque essa memória dentro de mim, no meu campo de memória celular, já não é mais tão presente. Vamos começar a entender através do nosso cérebro físico, como é que funciona isso. Muitas vezes a gente, eu estou emocionado, e explica muito de como é que funciona as emoções, o choro, a euforia, e muitas vezes os êxtases que a gente encontra em cultos religiosos, em seitas. Eu estou sentindo emoção, é o espírito não sei o quê, é uma entidade, e muitas vezes, na verdade, é você mesmo que está criando isso. Muitas das emoções que você acha que é sobrenatural, não que não haja manifestação sobrenatural, na verdade é uma criação da sua mente. Vamos começar pelo hipotálamo. O hipotálamo fica nessa região do cérebro. Ele gera impulsos elétricos. Esses impulsos elétricos, eles descem pelo tronco cerebral. O hipotálamo gera impulsos elétricos, que aí vai gerar conexões nas células do nosso cérebro, que são chamados de neurônios. São milhões e milhões de neurônios. Existe o neurônio que envia o sinal e o que recebe. É isso. Então, um neurônio entra em contato com um neurônio receptor e aí surge uma conexão entre eles, que é chamado de sinapses neurais. O hipotálamo, ele gera os impulsos elétricos da conexão com os neurônios. Esses impulsos elétricos são correntes elétricas, eles descem pelo tronco cerebral, continuam descendo pela coluna espinhal, eles saem pelos nervos periféricos até chegar em órgãos
e músculos. Faltou só acrescentar que essas correntes elétricas descem pelos nervos periféricos e vão em direção a certas glândulas do nosso corpo. É como chegasse lá a corrente elétrica e dá um choque, né? Dá um impulso naquela glândula, aí a glândula entende que aquele impulso elétrico é para produzir neurotransmissores, certas substâncias químicas, para, por exemplo, euforia, alegria, tristeza, cansaço, estresse, e aí aquela substância ela é liberada pelas glândulas e vai direto para o sangue e circula para todo o seu campo, todo o seu corpo, para os órgãos e músculos. É assim que funciona. Tá? Então, toda percepção que a gente tem, raiva, ódio, amor, bem-estar, prazer, alegria, satisfação, desejo, é baseado em padrões de crenças e nesse mecanismo que é disparado a partir do nosso cérebro, através do hipotálamo e das conexões neurais, sinapses neurais, produzidas da conexão das nossas células cerebrais, chamadas de neurônios. Tá bom? É tanto que se uma parte ou um setor do seu cérebro for danificado, você já não vai sentir certas emoções. Você pode perder empatia, você pode sentir empatia demais. Então, o que eu quero dizer com isso? Que todas as emoções que nós sentimos neste corpo é produzido neste corpo. Só pertence à experiência humana. É por isso que eu sempre falo, e às vezes sou mal compreendido e julgado, mas estou pouco me importando para isso, que tem pessoas que dizem e acham que, por exemplo, seres espirituais, seres que moram fora do planeta Terra, anjos, eles têm emoção humana. Não tem. É impossível qualquer ser existente fora do planeta Terra ter emoções como nós temos. Esse conglomerado de emoções e sensações pertence à experiência desse corpo humanoide na experiência chamada, no laboratório chamado Terra. Claro que muitas vezes, para a gente compreender aquilo que transcende a experiência da fisicalidade terrena, a gente deduz que são do bem, amor, luz, afeto, mas não cabe isso. Não cabe isso. E eu sempre falo, né? Esses seres que nós chamamos de anjos, eles não têm emoção. Então, quando você, encontrei um anjo, o arcanjo Miguel, ele sorriu para mim, ele tocou a minha cabecinha, ele veio fazer cafuné, pode desconfiar que isso aí pode ser qualquer outro ser da Matrix tentando enganar vocês. Eles não têm emoção humana. Repito, esse conglomerado de emoções só pertence à experiência humana. Seres espirituais, a não ser que esses seres espirituais tenham passado pela encarnação na Terra. Então, os seus corpos inferiores, essa memória fica armazenada no seu campo de informação e pode ser que algum ser que passou pela encarnação na Terra esboce sentimento humano, de raiva, amor, ódio, afeto, compaixão. Mas aqueles seres que não passaram pela experiência terrena não têm nenhuma emoção humana. Então, primeiro chamado para a maturidade. Não coloque esses seres, supostos seres extraterrestres e seres de dimensões espirituais mais elevadas dentro da experiência humana, porque não tem. Não tem. Então, vamos amadurecer para isso. O hipotálamo, ele recebe emoções que convertem em respostas físicas. Ele controla hormônios que coordena todo o nosso corpo. Ele regula a fome, o sono, temperatura do corpo, prazer e sobrevivência. Ele ativa a luta ou fuga, ou relaxamento.
mantém o equilíbrio do nosso corpo e das funções do nosso corpo internamente 24 horas por dia, o hipotálamo. Ao redor do hipotálamo, como vocês estão vendo na imagem, existe o campo dele. O hipotálamo, ele é responsável, ele funciona como uma ponte entre o cérebro emocional e o corpo e a fisiologia do nosso corpo. Ou seja, ele é um ponto que liga o cérebro, no aspecto emocional, com o nosso corpo e as funções do nosso corpo. É chamado hipocampo, que é esse campo vibracional que fica ao redor do hipotálamo. O hipocampo, ele lembra a experiências similares do passado. É a parte do cérebro responsável por formar, organizar e recuperar memórias. O hipocampo, aquela região que fica ao redor do hipotálamo. É lá onde estão as lembranças de experiências do passado e do passado, na verdade. Onde a emoção começa no cérebro. As emoções não vêm de um único lugar, mas de um circuito integrado que funciona da seguinte forma. A amígdala, não é a amígdala que fica na garganta, não. Se bem que elas também produzem certos hormônios. Essa glândula chamada amígdala, que fica nessa região aí do cérebro, ela é responsável pela detecção emocional. Medo, ameaça de alerta, inclusive crise de ansiedade também está ligado a isso. Tem o hipocampo, que fica ao redor do hipotálamo, que lembra experiências similares do passado. O córtex pré-frontal, ele interpreta, julga e regula as emoções. O tálamo, que distribui informações sensoriais, e a ínsula, que é a percepção corporal, ou seja, sensações internas. Essas regiões do cérebro físico trabalham em conjunto, criando o que chamamos de estado emocional. Então, o que vocês estão vendo aí é como é produzido a emoção. Não é nada mágico, não é um toque de mágica, não é um pilim-pim-pim, não é um pó mágico, não é um espírito que chega, ele funciona no corpo físico, como está dito. Claro que isso é muito mais profundo, que não dá para trazer aqui, porque não sou especialista da área, mas é basicamente assim que funciona no seu corpo físico. Como isso se transforma em emoção? O passo a passo. Primeiro, um estímulo é percebido. Eu recebo um estímulo externo. Eu vejo ou escuto algo. Um toque, um gosto, um cheiro, algo que eu vejo, algo que eu escuto. A amígdala dispara o sinal emocional, porque tem uma lembrança ali. Neurônios disparam entre si as conexões neurais. Ou seja, pensamento e memórias ativam os neurônios, que ativam redes neurais, que descem em forma de corrente pela medula, que vão até certas partes do corpo, glândulas, ativam, liberam neurotransmissores que vão pelo sangue e preenchem o seu corpo de sensações e emoções. Vamos simplificar isso. Deixe-me ver aqui um exemplo. Quando eu escuto uma música da minha infância, automaticamente eu tive um estímulo auditivo externo. No meu tempo tinha acho que talvez agora não saiba, não conheça, tem a Turma do Balão Mágico. Então tem umas músicas assim que quando eu ouço, eu lembro automaticamente de momentos da minha infância. Ou seja, eu recebi um estímulo externo que ativa todas aquelas, o hipotálamo, o campo hipocampo, a amígdala, que começa pela amígdala, que dispara um sinal emocional, vai direto para os neurônios sentem,
Eles se conectam, criam uma conexão neural e faz todo aquele processo que desce pela medula até chegar no nosso corpo. Nós temos os 5 sentidos que são estimulados ou por lembranças internas, memórias, e muitas vezes dos gatilhos externos. Algo que eu vejo, ouço, sinto o cheiro, sinto o gosto ou sinto o tato. Tá? A emoção, portanto, surge quando os neurônios se comunicam por sinais elétricos e nas sinapses neurais liberam neurotransmissores que ativam circuitos específicos no nosso cérebro. É assim que é produzida a emoção, aquilo que vocês julgam ser emoção. Mas tudo isso, vamos num nível mais profundo, que é as memórias que estão lá armazenadas, lá no nosso subconsciente. Porque, por exemplo, um exemplo bem bizarrozinho. Qual o gosto da terra de Marte? Ninguém faz ideia. Porque eu não tive essa experiência, pelo menos na condição humana. Como é o gosto da terra de Marte? Não sei. Ou seja, eu não tenho armazenado na minha mente a lembrança de como é o gosto da terra de Marte. Então, não tenho como mensurar, imaginar qual gosto seria. Pode ser de mercúrio, de ferro, nós temos uma ideia. Mas eu não sei ao certo o gosto disso. Percebem a profundidade disso? Ah, uma comida lá do Belém, esqueço, tacaquara, lá, não sei, eu não sei nem o que é feito de uma erva, de uma planta, enfim. Ou seja, lembre desse gosto? Eu não tenho como lembrar porque eu não experimentei. Ou seja, a experiência externa, ela me leva a armazenar essas memórias que vão ficar armazenadas em mim, se replicando. A experiência na fisicalidade, tudo que eu vou sentir é as crenças e das experiências que eu tenho externamente. Tacacá. A Fabi me lembra. Tacacá. Não sei nem o que é isso. Diga aí como é o gosto do tacacá. Não sei, nunca provei. Entendem como é que funciona? Por que é tão difícil então mudar? Nós vivemos repetindo memórias do passado, que estão armazenadas no nosso subconsciente. Nós adquirimos comportamento em forma de loop. Deixa eu tentar aqui explicar mais claramente. Por que é que nós estamos constantemente revivendo memórias do passado? Nós estamos repetindo os mesmos padrões e comportamentos. Nós vivemos como se estivéssemos presos em um loop emocional e mental. Para mudar essa realidade externa, precisamos mudar dentro de nós. E isso exige encarar de frente nossas memórias internas. É por isso que todos nós e muita gente corre atrás de uma terapia, faz uma mesa, faz um reiki, faz não sei o quê, tá. Tem suas utilidades, podem ajudar a destravar essas memórias, mas existe um fator primordial e mais importante de todos. Eu tenho que tomar consciência dessas memórias. Eu tenho que encará-las de frente. Só que a gente faz o contrário, minhas queridas, e vocês vão concordar comigo. Na maioria das vezes, não, eu não quero olhar para as minhas sombras. Não, deixa eu virar o rosto. Não, eu sei que tem alguma coisa aqui errado. Não queria usar o termo errada, limitante dentro de mim. Eu sei, eu sou ciente, e muitas vezes a gente sabe exatamente o que é esse conflito, essa sombra. Mas nós temos preguiça.
de arregaçar as mangas e fazer. E daí, não, o padre vai resolver, Jesus Cristo vai resolver, o pastor vai resolver, o pai de santo, o orixá, o Deus, o capeta, o saci pererê, a perereca. E aí a gente sempre fica jogando a responsabilidade de cura para o outro. E aí a gente fica preso no loop de comportamento. Nascendo e morrendo, morrendo e nascendo, repetindo os mesmos padrões. Até que um dia a gente pare e olhe para dentro de nós. É aí aonde a maioria corre. Tem medo de encarar, vira a cara, resolve tapar o sol com a peneira. Repito, muitas vezes nós sabemos quais são essas memórias, mas a gente finge não vê-las por preguiça, por estarmos viciados nos prazeres sensoriais do mundo físico, na esperança que alguém ou um ser espiritual venha e resolva por nós, e atualmente pela atrofia cognitiva causada pelo nosso uso excessivo de tecnologias. Ou por algum outro tipo de problema que você tenha na sua mente, que não consiga, algum outro problema ou distúrbio que limite suas funções cognitivas e aí você não consegue mais discernir. Tem pessoas que não conseguiram, gente, desenvolver certas funções cognitivas. Ou seja, tem pessoas que não conseguem mais distinguir aquilo que é benéfico daquilo que é maléfico. Perderam como interpretar as coisas, perderam a noção, uma linguagem linear, do que é certo e do que é errado. Tem isso. Nós nos deparamos muito hoje aqui no Brasil com a disputa política. A gente vê de vários lados, e a gente vê muito isso em política, você vê lá que o político é perverso, é ruim, é irresponsável, é danoso, mas tem pessoas, e a grande maioria das pessoas perderam certas funções cognitivas e acha que aquilo é normal. Ou vai aplaudir. Tem pessoas que se deixam levar por fake news na internet, porque não tem mais função cognitiva. Peraí, eu recebi aqui esse link, deixa eu investigar se isso aqui é verdade, essa notícia aqui, não, vou pesquisar. Não faz, aí é preguiça e limitação cognitiva. Não me disseram isso e eu vou acreditar cegamente. Isso acontece também na religião. Porque alguém disse que isso é sagrado e é divino, eu vou acreditar. É por isso que Buda disse: antes de tomar algo como verdade, pesquise, prove, analise. Nós fazemos isso? Não. Chega uma terapia nova. Eita, eu vou fazer, eu quero fazer. E muitas vezes é só mais uma ilusão. Porque nós temos preguiça de pesquisar, nós queremos que algo externo resolva as nossas tretas internas, e aí, meu amigo, vira uma bagunça como está, e aí depois, ai meu Deus, eu já fiz tanta coisa, já fiz tanta terapia, já fiz isso e aquilo, minha vida não muda. Sabe por que não muda? Às vezes não é nessas terapias, é por causa da sua preguiça, da atrofia cognitiva. Os padrões que você criou dentro de você que está aprendendo e amarrando você. E é aí aonde a suposta galera da Matrix, de Sansara, faz a gente de gato-sapato e manipula facilmente. No fundo, não queremos ver ou enfrentar nossos padrões limitantes. Preferimos nos acomodar e esperar que surja algo mágico ou que alguém venha e resolva. Aquilo na vida de vocês que está com problema, que está parado, que está limitante, e você sabe disso, mas por que é que você não resolve mudar? Não, porque olhar para dentro de mim não dá certo, não tenho coragem não. E aí surge a fantasia do mundo espiritual. Porque tem que encarar. A gente precisa encarar, olhar para dentro, se voltar para dentro com
ressignificar dentro, curar dentro, limpar dentro, e só uma pessoa pode fazer isso: você. Só que na maioria das vezes nós não queremos fazer essa faxina, nós queremos que o outro faça. É aí onde surgem os aproveitadores do mundo espiritual. É uma técnica, não sei o quê, vamos fazer isso e aquilo, uma meditação, uma técnica energética, uma mesa, não sei o quê, tal, tal. E aí a gente vai mergulhando, mergulhando nesse placebo espiritual. Causa um entorpecimento temporário. Ai, que prazer. Aí eu senti uma emoção. Ai, me tocou dentro de mim, não sei o quê. Ai, só falta ter um orgasmo espiritual e físico. Beleza, emoção lá em cima. Eu fui para o culto, para a igreja, eu gritei, levantei, sorri, pulei, esperneei. Uhul, vou mudar, vou fazer tal. Tudo isso, na maioria das vezes, funciona como placebo. Mas as sombras estão aí dentro de você e você não faz a limpeza. Ao que acontece? Com esse placebo externo, você fica com o astral lá em cima, aí depois vai baixando dopamina, vai baixando isso, e daqui a pouco parece que você não provou de nada. E aí, quem é que surge? As sombrinhas que dizem, uhul, parou, bestão e bestona. Agora eu vou voltar para assombrar vocês. E aí volta todo o ciclo repetitivo de novo. E aí você desencarna, começa a viver uma vida medíocre, aí depois vai se conformar, aí vira fantoche marionete de Sansara, da Matrix, desencarna e volta de novo, e 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 de novo, repetindo a mesma porcaria. Volto a dizer, enquanto a gente não olhar para dentro de nós e nós mesmos realizarmos essa faxina, nada vai mudar. Sua vida financeira não vai mudar, sua vida sentimental não vai mudar, sua vida, seu equilíbrio mental, físico não vai mudar, sua libertação não vai mudar. Você acha que o Buda fez o quê, o Siddhartha Gautama? Ai, eu vou só ficar de olho fechado, meditando. Ai, que sensaçãozinha gostosa, estou meditando. Vou meditar. Não, o Buda teve que encarar suas sombras. Aí eu pergunto, quem de vocês está tendo a coragem de voltar para dentro e encarar suas sombras? Essa é a grande pergunta. Por que é que até agora, com todo o conhecimento que alguns de vocês já tiveram, meditação, ancoramento, reza, a vida não caminhou? Será que o problema é externo ou porque você está consumindo placebo e não encara as suas sombras internamente? Verdades que não queremos encarar, nossas sombras. Aí é o que eu já falei. Preferimos evitar emoções desconforto. Quando é uma emoção que nos conforta, é bom. Que legal. Quando é uma emoção que desconforta, não quero sentir isso. Aí vem a outra mentira e uma das maiores enganações desse mundo espiritualista. Eu não posso sentir emoções densas para não baixar minha vibração e atrair seres negativos. Isso é mentira. Isso é fantástico, o mundo do Bob. Porém, agora eu vou ficar só sentindo coisa ruim, emoções. Não, você tem que encarar elas. Encarar sem apego, sem neura, sem fantasia. Nossa, eu estou com incômodo dentro de mim. Vocês não já sentiram isso? Nossa, eu estou com aquela coisa incomodando em mim, estou, sei lá, perdeu o sentido, eu estou me sentindo assim para baixo e tal. Peraí, para um pouquinho, olha para dentro de você, conversa com tuas emoções. Por que que eu estou sentindo essa raiva, por exemplo? Por que eu estou sentindo essa raiva? Por quê? Qual o sentido disso? Sou eu? Não sou essa raiva, não. Tem alguma memória dentro de mim, tem algum gatilho externo que está desencadeando essa raiva. Deixa eu encarar essa raiva, deixa eu sentir. Sentir
não é agarrar a raiva e ficar ruminando a raiva dentro de você. É sentir, libera. Sentiu, libera. Sentiu, libera. Deixa ela fluir. Sabe por que, é que as emoções ruins ficam tão repetitivas na nossa vida? Porque a gente fica se agarrando a esse ruído interno. E fica ruminando, 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 ruminando. E esse ruminar acaba envenenando suas células, envenenando o seu campo eletromagnético e você se torna aquela vibração densa. Nós buscamos prazeres imediatos e distrações a todo momento. Ah, não estou legal não. Ah, vou beber uma cerveja. Nada contra. O problema não é como se vai beber uma cerveja, comer um doce, é fazer sexo, viajar, um esporte radical que vai liberar ali hormônios, adrenalina e tal. Mas é o que eu estou fazendo para não encarar minhas sombras. Aí o bicho pega. Ah, não estou legal, estou tenso. Eu vou comer uma comida que me faz bem. Aí você vai comer aquela pizza deliciosa, né, aquela sobremesa deliciosa. E ali você está com percepção visual, do gosto, do cheiro, vai liberar neurotransmissores e, nossa, bem-estar, prazer, alegria, tal. Você vai passar ali alguns minutos, algumas horas, depois o efeito cai. E aí volta tudo de novo, até você ter coragem de encarar suas sombras internas. O ciclo de emoções negativas. Né? Então, o nosso corpo ele fica viciado em emoções negativas. Por quê? Todo aquele processo que eu falei no início, neurotransmissores, corrente elétrica, hipotálamo, blá, 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 blá. E aí, para resumir, toda vez que é ativada uma glândula, vai liberar neurotransmissores e vai para a minha corrente sanguínea. São substâncias que vão para a minha corrente sanguínea. E toda aquela substância, ela vai impregnar meus órgãos e células e o meu corpo começa a ficar viciado naquela substância. E o que acontece? A memória celular. Cada célula tem uma memória. E aí, as minhas células entendem que eu preciso sentir sempre aquilo. Porque fica viciado. É igualzinho uma pessoa que é viciado químico. O corpo daquela pessoa, a mente daquela pessoa, ela criou dependência daquelas substâncias. Quando falta, tem que produzir mais. É por isso que tem os loops e os ciclos repetitivos. É por isso que se replica. É por isso que você vai sentir raiva 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, depressão, angústia, dor, sofrimento, tristeza. Por quê? Porque o organismo, quando sente falta daquela substância que vai desencadear tristeza, o que acontece? Opa, tá faltando minha droguinha. Deixa eu ativar uma memória para que aconteça todo aquele circuito, para que volte a liberar aquela substância, para que o meu corpo volte a sentir tristeza. Pessoas que vivem reclamando, 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 só vendo o lado negativo das coisas. Por que isso acontece de forma repetitiva? Porque o seu corpo está viciado com aquelas substâncias. Então ele vai ter que produzir. E aí tem os gatilhos externos, algo externo que você vai ver, ouvir, sentir, né? Que vai funcionar como um gatilho que vai ativar todo aquele circuito de conexão para descer na glândula e liberar aquela substância novamente. O corpo fica pedindo mais da mesma química. É por isso que, enquanto eu não mudar dentro, começar a entender como isso funciona, reconhecer essas memórias e crenças limitantes, eu não vou conseguir mudar o vício.
Nós estamos com um corpo viciado. Viciado em repetir padrões emocionais, de comportamento, religiosos e blá, 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 blá. Tá isso. Ai, não estou legal, eu estou para baixo. Percebe o quanto nós ficamos ruminando, reclamando, se lastimando, acusando, apontando o dedo. Tudo isso produz química no corpo. As células ficaram viciadas àquela química. Então o corpo vai ter que produzir, vai ter que ativar, vai ter que reativar memórias, ou através de gatilhos externos, para que aquela substância volte ao seu corpo, para que você volte a sentir a reclamação, a tristeza, aquela sensação de inutilidade, de fraqueza. Compreendem? Como muita coisa do que vocês estão sentindo é vocês mesmos que estão produzindo? Há 1 ano, 2 anos, 3 anos, há décadas. Imagina, não estou nem contabilizando aqui a experiência que já vem de existências passadas. E quando acumula tudo isso, minhas amigas e meus amigos, a gente se depara com um corpo doente, um corpo infectado de emoções densas, que não se descontamina fácil. E aí vem, não, eu vou entrar agora em abstinência emocional. Ah, eu quero entrar em abstinência emocional. E aí a gente vai trabalhar as crenças, tal, as emoções, a gente vai começar a cancelar os padrões, fazer limpeza de memórias residuais, tal. Aí o corpo vai... Vocês já viram um drogado, quando vai passar, quando ele é recolhido, um dependente químico, ele é recolhido e fica sem a droga? Vocês já viram vídeos, ouviram a pessoa, como é que fica? Suor, calafrio, irritabilidade, a pessoa fica totalmente fora de si, porque entrou no estado de abstinência da droga. A mesma coisa funciona, a mesma coisa é com o nosso corpo. Quando a gente começa a cortar isso e entrar na abstinência emocional no corpo, o corpo ele vai sentir falta. E aí, meu amigo, ah não, vocês vão sentir uma pane no organismo, que vai dar uma pane. Ou seja, a célula vai dizer, cadê a minha substância química para eu entrar, para eu pirar, para eu surtar, para eu ficar depressivo? Não está tendo mais. Aí o corpo vai reagir. É aí, quando entra nesse estágio de abstinência emocional, que muita gente começa, não aguenta e volta aos mesmos padrões. E repete todo o padrão de química, doentia, aquela ruminação, ruído interno, enfim. E rola tudo isso. E volta a repetir de novo. É aí onde o pessoal desse meio espiritualista diz a noite escura da alma. A noite escura da alma é isso, é seu corpo viciado que está sendo limpo e aí tem a reação. Tristeza, desânimo, daqui dá. A diferença da poluição é que esse desânimo, essa tristeza, ela é contínua. Quando é da abstinência emocional, ela dura um período, depois tchau. Não fica se replicando, não. Era para compreender até aqui? Então percebam isso, o quanto o nosso corpo está impregnado disso. Não é difícil, mas é algo muito complexo de se reestruturar. E só quem faz isso aqui é a gente. Eu tenho que tomar consciência. Eu posso usar até uma ferramenta externa, uma técnica externa, mas essa técnica, para ser eficaz, ela precisa me ajudar a me tornar consciente disso. Se for só fazer por fazer, eu vou fazer para andar, e não trazer autorresponsabilidade, autorreflexão, não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, a gente precisa instalar, vamos começar, claro, a gente toma ciência do que está acontecendo, a gente começa a cancelar essas crenças, a limpar, a gente pode até contar com a ajuda da nossa linhagem espiritual, de técnicas externas, tal, não tem nenhum problema, e aí a gente parte para instalar a crença. O que muitos cometem
falham é que muitos tentam implantar crenças novas, padrões novos, mas não conseguem se segurar porque tem muitos padrões antigos, defeituosos, que não deixam que o novo se implante. Não enfrentar, não mexer, não remover ou ressignificar essas memórias antigas, elas impedem e vão impedir o novo surgir. É tanta sujeira mental, é tanta sujeira nas nossas células e no nosso campo eletromagnético de memória residual, que se você tentar colocar uma crença nova por cima, ela não se fixa. Ou pior, ela pode se contaminar. Sabe como um exemplo bem prático é como você vestir uma roupa limpa num corpo sujo. É você com o corpo todo sujo de lama e querer vestir uma roupa limpa. O que é que vai acontecer? A roupa limpa vai se sujar do mesmo jeito. A mesma coisa é tentar implantar uma crença nova se não fizer uma faxina dentro. E aí, nós somos viciados em emoções negativas. A maioria dos humanos são viciados em crenças, em emoções negativas. O principal motivo pelo qual é tão difícil mudar é simples. Somos viciados em nossas emoções negativas. Não merecimento, não sou digno, eu tenho que sofrer, irererê, irarará. Justamente isso. Sabe por que é que a vida de vocês não mudaram em certos aspectos? Porque você e o seu corpo está viciado em crenças antigas negativas, em emoções negativas. Teu corpo se alimenta dessas emoções negativas. Teu corpo está programado para se alimentar de emoções negativas, de padrões limitantes. É por isso que é difícil mudar, porque o corpo está viciado. Tem que fazer uma desintoxicação de pensamentos, memórias e emoções. Cada pensamento, ele gera neurotransmissores no cérebro, que vão para a corrente sanguínea, que se espalha para o corpo, em órgãos e músculos. Esses neurotransmissores instruem o organismo a produzir pequenas proteínas químicas chamadas de peptídeos. Deixa eu adiantar aqui o slide. Assim, existem os ambientes externos. Como um ambiente mantém um ciclo? Os mesmos lugares, pessoas e rotinas, os gatilhos externos e memórias do passado, reativação de redes neurais antigas e porque recriamos sempre a mesma realidade. Deixa eu fechar essa parte explicando. O que acontece? A gente, para fazer essa ressignificação interna e mudar o nosso comportamento e padrões e mudar a nossa realidade externa, eu preciso também começar a... Não queria usar o termo evitar. Bom, mas enfim. Os gatilhos externos. Ou seja, como é que eu vou mudar a minha realidade se eu convivo com pessoas e ambientes que não favorecem essa mudança? Como é que eu vou mudar? Ah, não, quer dizer que a gente tem que excluir as pessoas? Não, não é excluir. E se for para excluir, beleza. Eu tenho que mudar, eu tenho que fazer uma escolha. Ou então se acomode, continue nascendo centenas ou milhares de vezes na Matrix, vivendo nos padrões comuns, doentios, só para agradar A ou B. Ou por medo, ou por incapacidade, ou por preguiça. Um exemplo, como é que eu vou mudar a minha vida financeira
E aqui eu não estou falando em ostentação, em riquezas e bens materiais. Estou falando uma vida financeira digna. O que é uma vida financeira digna? Digna, que eu tenho uma casa boa para morar, tenho um meio de transporte, um bom salário, tenho um dinheiro para me garantir minha saúde, minha alimentação, minha internet. Dignidade. Eu não preciso ter uma mansão. Eu preciso ter uma casa confortável, que eu me sinta seguro nela. Percebe a diferença? Então, como é que eu vou mudar a minha realidade, melhorar a minha realidade financeira, se eu só convivo com pessoas que vibram na escassez? Como é que eu vou mudar a minha vida se eu continuo com as mesmas pessoas que reforçam essas sombras dentro de mim? Como é que eu vou mudar a minha vida se eu frequento os mesmos ambientes que reforçam as sombras dentro de mim? Aí, meu amigo, não tem Jesus Cristo, Buda, Arcanjo Miguel, assim, não tem ninguém, mesa radiônica, tarô, não tem diabo que consiga mudar você. Por quê? Porque você está tendo acesso a informações ou meios para mudar dentro de você, mas o teu ambiente externo continua do mesmo jeito e você continua a mesma pessoa, fazendo as mesmas coisas que criaram ou reforçam as sombras dentro de você. E eu sei que vocês já experimentaram isso. Ai, meu Deus, nada está mudando. É isso. Mesmos lugares, mesmas pessoas, as mesmas rotinas. Como é que você quer mudar se você está repetindo todo santo dia a mesma vida antiga? Não vai para frente. Eu tenho que tomar coragem. Não, essa pessoa, a mesma coisa com a vida sentimental. Você está ao lado de uma pessoa que já não ama mais, que não tem mais nada, mas você insiste em estar ao lado de uma pessoa que não lhe dá mais prazer, amor, bem-estar. Se eu continuo ao lado de uma pessoa como essa, eu nunca vou conseguir sair desse ciclo vicioso. Porque a presença da pessoa, o hábito, o comportamento, a vibração, vai potencializar as sombras de que eu não sou merecedor de um amor dentro de mim. Isso é só um exemplo. Não tem como mudar isso. Não tem como eu mudar para uma nova realidade espiritual se eu estou dentro de uma mesquita, com as mesmas crenças, de uma igreja católica, de uma igreja evangélica, de um terreiro, seja lá um quê, que diz que você tem que seguir regra, vai para o céu, o inferno, tem que mendigar. Como é que você vai expandir sua consciência se você está frequentando ambientes que reduzem a sua consciência? Como é que você vai expandir se você convive com pessoas em ambientes que reduzem sua consciência? Já repararam que quando vocês viajam, passam umas horas ou dias fora, parece que é como se tirasse um saco da cabeça de vocês. Parece que a coisa muda, a energia muda. Você muda teu comportamento, você se sente mais encorajado, mais animado. Quando você volta para casa, parece que tudo está diferente. Por quê? Porque você saiu daquele ciclo, daquele meio, que está muitas vezes replicando as suas sombras. Aí você volta e aí volta tudo de novo. Ah, Calha, quer dizer que agora eu vou abandonar minha casa? Não, mas muitas vezes a gente tem que mudar. Tem que mudar. Muda um móvel de lugar, muda a cor da casa, tem que ter essa esse simbolismo da mudança externa ela diretamente se conecta com a mudança interna dentro de mim. Não é que mudar externo vai mudar dentro. Não, mas o desejo de mudar dentro leva a mudar fora. Essa é a ordem. Se bem que dentro e fora, fora dentro é a mesma porcaria, a mesma coisa. Entende? Toda pessoa que prospera na vida podem ir atrás. Elas estão ao lado de pessoas que também prosperam. Porque a presença, se eu estou ao lado de uma pessoa, claro que tem suas exceções, mas aí exceções, exceções. Se eu começo a frequentar ambiente de pessoas que são prósperas financeiramente,
entendeu? Que são bem-sucedidas, eu vou ouvir coisas, eu vou aprender coisas, eu vou criar novas conexões neurais na minha mente sobre o que é a prosperidade, e isso vai alterando dentro de mim e, consequentemente, alterando a minha vida. Agora, se eu não faço isso, você vai ficar dentro desse loop, não vai para lugar nenhum. A ciência das emoções, os pectídeos. O que são os pectídeos? Né? Eles estão diretamente ligados às emoções, né? Às assinaturas químicas. Os peptídeos, eles funcionam como mensageiros do corpo e da mente. Os peptídeos, eles são pequenas cadeias de aminoácidos, menores que proteínas, e funcionam como mensageiros bioquímicos. O peptídeos, um exemplo assim, para vocês entenderem. Os peptídeos, eles são como uma frase curta, as proteínas como textos longos. Né? Eles são como assinaturas químicas das emoções. Assinaturas químicas. Tipo o quê? Dor, sofrimento, alegria, prazer. A função é de mensageiro que regula hormônios, humor, a imunidade, a energia do seu corpo, a dor e o crescimento. Os peptídeos estão ligados diretamente com as emoções. Emoções produzem peptídeos, que por sua vez moldam emoções e estados físicos, criando um ciclo corpo-mente. Só para reforçar, os peptídeos, eles... Contexto, que já falei, infelizmente. Os peptídeos, cérebro e emoções. Emoções geram peptídeos. Peptídeos geram emoções. É um ciclo de mão dupla. São receptores que se espalham pelo corpo e causam sensações, vícios emocionais e estados físicos. Tudo isso que vocês estão sentindo aí, que vocês julgam, a emoção, dor, alegria, prazer, são os peptídeos na corrente sanguínea de vocês. Como é que criamos os vícios emocionais? Não, em relação aos peptídeos, só para deixar mais claro ainda, deixa eu finalizar aqui. Os peptídeos, eles são os hormônios que geram, por exemplo, alguns hormônios que são peptídeos. A insulina, a oxitocina, né? Alguns peptídeos, eles funcionam como neuromoduladores da dor, do prazer, da fome, do estresse, da motivação, da comunicação celular. São os peptídeos que dizem às células o que fazer: crescer, morrer, reparar tecidos, ativar a imunidade. E também na regulação da imunidade, na geração de células de defesa do nosso organismo, através da comunicação dos peptídeos. Olha, isso tudo no nosso organismo. Ligação entre peptídeo, cérebro e emoções. A neurociência mostra que emoções não são apenas psicológicas, elas são químicas, elas também são químicas. Os peptídeos estão no centro dessa ponte entre corpo e mente. A neurocientista Candace Pert demonstrou que os peptídeos são moléculas da emoção. Como é que funciona, Caliel, isso na prática? Emoções geram peptídeos. Amor gera mais oxitocina. Quando eu sinto medo, libera mais hormônio do estresse. Quando eu sinto dor emocional, libera uma substância específica. Quando eu sinto alegria, euforia, libera mais endorfina. Quando eu libero mais endorfina, eu vou sentir mais alegria e euforia. Quando libero mais oxitocina, quando eu sinto a oxitocina na minha corrente sanguínea, eu vou sentir mais prazer e amor. Quando aumenta o hormônio do estresse, vai gerar também mais medo. Então, é a mão dupla.
Emoções geram peptídeos, peptídeos geram mais emoções. Então, resumindo, os peptídeos moldam nossas emoções, nossos estados internos. E existem receptores de peptídeos no nosso cérebro, no nosso intestino, no nosso coração, na pele e principalmente no nosso sistema imune. Por isso que as emoções produzidas pelos peptídeos e peptídeos gerados por emoções têm efeitos físicos. O corpo e a mente falam a mesma língua. Seu corpo é a sua mente. Seu corpo é moldado pela sua mente. Sua realidade é moldada por sua mente. O corpo como você tem. Claro que aí existe outras coisas que não dá para entrar agora. Influência genética do pai, da mãe, herança, blá, 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 todinha. Mas, em suma, quem molda o seu corpo é a sua mente. O corpo e mente falam a mesma língua. Por quê? Porque são a mesma coisa. Se você vai estar gordo, quando você toma por exemplo, um Monjaro, um Ozempic, essas canetas emagrecedoras, essas substâncias vão mexer em partes do seu cérebro, vão desencadear a liberação de outros hormônios e a diminuição de outros hormônios. E aí o que acontece? Vai ter uma alteração fisiológica no seu corpo, que vai fazer seu corpo queimar gordura, diminuir o apetite, vai queimar gordura, você vai emagrecer. Aí teve um estímulo externo, né? Foi introduzido no seu corpo uma química externa. Mas que essa química externa vai entrar em contato com sua corrente sanguínea, com os neurotransmissores, no seu cérebro, que vai alterar como é que funciona o seu cérebro para que ele já não produza aqueles neurotransmissores, aquela química, peptídeos, que vão fazer você engordar, sentir mais fome, aquela coisa todinha. Percebe? Ou seja, no fundo, seja internamente, através de uma mudança de meus padrões de crença, ou através de um estímulo externo, de um gatilho externo, tudo é o meu cérebro que vai moldar. Eu preciso reorganizar internamente. Às vezes, essa reorganização vem de algo externo. Um remédio para emagrecimento, uma vacina, um comprimido. São coisas externas, substâncias químicas externas que são introduzidas no corpo que vão alterar esses neurotransmissores, esses peptídeos, e aí meu corpo vai ser remodelado novamente, vai funcionar de forma diferente. Mas tudo volta ao cérebro. Então, o seu corpo é seu cérebro é o seu corpo. Se formos aprofundar nisso, quando a gente consegue um controle sobre a nossa mente, e aí algumas pessoas vão chamar milagre. Ah, é um milagre. Ah, é milagre. Eu acho isso hoje uma tremenda baboseira. Me desculpem. Ah, você não acredita em milagres? O milagre é aquilo que a ciência ainda não conseguiu explicar. Talvez daqui a algumas décadas e séculos, a ciência vai estar mais avançada e vai conseguir explicar como é que funcionam os chamados milagres. Tudo parte da mente, de uma alteração na sua mente. E há pessoas que conseguem, há exemplos dos chamados paranormais, que conseguem, através de um controle e um poder mental além do normal, conseguem desenvolver faculdades extrasensoriais, ou seja, além dos 5 sentidos, e consegue produzir substâncias a mais no organismo, que vai gerar uma alteração no campo eletromagnético. Milagre, é milagre, 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 milagre. Não, milagre é aquilo que a ciência não conseguiu explicar. Mas de uma forma muito básica, se você consegue controlar a sua mente. E a Fabi lembrou aqui no grupo que é os yogis da Índia lá.
conseguem muito em seu corpo, conseguem manter controle sobre o seu corpo. Tem monges, tem o pessoal lá que medita na Índia, monges, que conseguem ficar dias em estado meditativo, sem comer nada, sem ingerir um pingo de água, e ficam bem. Há pessoas que entram em supostos transes, que você enfia objetos pontiagudos no corpo, que atravessa o corpo e não sai uma gota de sangue. E a pessoa não sente nada. Isso é um poder mental fora do comum, extrasensorial. É possível? É. É possível você implantar uma crença poderosa que vai desencadear neurotransmissores que vai mudar a forma como o seu corpo reage. E aí você pode desenvolver super força, habilidades extrasensoriais, tudo isso é possível. Por que a gente não faz isso? Porque a maioria de nós humanos temos uma mente preguiçosa. Nós resolvemos abraçar crenças místicas, religiosas e seitas ultrapassadas que não libertam, que limitam. Nós estamos há décadas, há milênios, viciados em comportamentos mentais e emocionais que nunca foram para nos libertar, pelo contrário, para deixar aqui a gente preso nesse puleiro, nesse curral, para servirmos de alimento para outros seres. Gerar energia para alimentar uma galera mal intencionada. Simplesmente isso. É possível. Há técnicas, tem gente, tem pessoas, e aqui vai. Ah, é milagre. Vamos começar a tirar essas ideias de criança de 6 meses da cabeça, a entender como é que funciona o milagre. Claro que pode haver uma interferência externa de um ser espiritual, pode. Mas pode haver uma alteração no campo informacional e no seu campo mental, pode. Mas tem que ser implantada uma crença, tem que ter abertura. A minha mente, ela tem que estar receptiva a um padrão de crença muito alto para que aquilo para que aquilo venha a funcionar na fisicalidade. De qualquer forma, a minha mente tem. Tá? Então, assim, tudo isso é possível. Pessoas que desenvolvem memória, QI além do normal. A gente vê um monte de coisa fantástica que foi criada pela ciência. Tudo isso é da nossa mente. Né? Então, por exemplo, eu sou ex-fumante. Acho que tem uns mais de 10 anos que eu parei de fumar. Eu decidi no dia que não, num dia eu disse, eu não vou mais, a partir de hoje, eu não vou mais fumar. Ali eu juntei uma intenção firme, com a emoção firme, eu consegui implantar uma crença muito maior do que a crença que me obrigava a fumar. Todo o meu corpo reagiu através dos neurotransmissores e com poucos dias eu fui me livrando do desejo de fumar. Eu não usei nenhum medicamento, nada. Foi força da minha mente. Força de vontade, como diz aqui no ditado popular. Ou seja, isso é um exemplo banal, mas que serve para qualquer coisa. Quando eu implanto com intenção firme uma crença, ela passa a rodar no meu HD, na minha mente, e o meu corpo funciona aquela regra. Agora, eu quero aquele corpo mole. Se não tiver pensamento firme e emoção firme na mesma sintonia, vocês nunca vão conseguir implantar uma crença nova. Ficar, eu vou da boca para fora. É tanto que o poder da cocriação, a gente vai se aprofundar nisso. Inclusive a palestra para janeiro vai entrar na questão da respiração. O quanto ter consciência da respiração tem um poder de transformação gigantesco na gente. Ficar para janeiro isso. Entendeu? Então, quando eu consigo fazer isso, eu transformo a minha realidade. E para mudar a minha realidade, tem que ser
pensamento poderoso com emoção poderosa na mesma sintonia. Senão você não consegue mudar. Eu vou mudar a minha vida. E tem pessoas que conseguem pensamento poderoso, emoção poderosa e conseguem mudar a sua vida. Se eu não conseguir mudar algo na minha vida, é porque eu não tive nem o pensamento e nem a emoção poderosa para criar um padrão, uma nova crença na minha cabeça, dentro de mim. Aí, às vezes fica da boca lendo, não resolve. Ler não resolve, ficar só pensando, tá, não resolve. Tem que ser pensamento poderoso, ideia poderosa e emoção poderosa. Aí você consegue mudar a realidade. A intenção poderosa. Deixa eu ver aqui. E é isso aí, campo eletromagnético da ciência versus interpretação. Pensamento, ele gera energia elétrica. Emoção gera energia magnética. Quando junta pensamento poderoso e emoção poderosa, eu vou criar meu campo pessoal. Ou seja, eu crio ali, eu não vou atrair. Eu já falei sobre isso aqui. Eu não vou puxar, eu vou entrar em sintonia. Um exemplo, pensamento, ideias, padrões de prosperidade. Eu sinto que eu sou próspero, eu me imagino como próspero, eu sinto emoção de trabalhar, de ter um bom trabalho, de ganhar dinheiro, de prosperar. Então, estou vibrando naquilo ali, eu entro num estado vibracional, eu entro numa sintonia X, e tudo que tiver naquela sintonia X, eu vou me conectar. Não é eu que vou puxar, eu me conecto a uma faixa vibracional. Um exemplo para ficar mais claro. Eu sintonizo em 500 Hz. Eu estou vibrando em 500 Hz. Então, tudo que existir nesse mundo que vibra em 500 Hz vai entrar em conexão comigo. Então, eu vou encontrar pessoas que vibram 500 Hz. Eu vou encontrar emprego que vai me gerar 500 Hz. É sintonia. E assim a gente consegue mudar a nossa realidade. Entendendo a neuroplasticidade, o cérebro está sempre mudando. Ele cria, fortalece e elimina conexões. Os neurônios que disparam juntos, conectam juntos. Ou seja, nada é fixo em nossa mente. É a neuroplasticidade, ou seja, eu posso remodelar meus neurônios, eu posso refazer as crenças, eu posso cancelar crenças e posso reimplantar crenças. E todo o meu corpo também funciona de acordo com o que eu determino nessa neuroplasticidade. Eu vou dar uma pausa, acabei me alongando, está com 1h19 agora, para mim, nesse domingo. Essa vai ser a primeira parte dessa palestra. Aí eu vou gravar com vocês depois a segunda parte, tá bom? Para não ficar muito longo. Então, o pessoal que está assistindo aí no YouTube, pode procurar o vídeo posterior, que vai ter a segunda parte desse assunto.